professor da Universidade Estadual do Piauí, professor Paulo Henrique Pinheiro. Ele é professor dos cursos de medicina e enfermagem da instituição, é biólogo e também dentista, e mestre em microbiologia e imunologia pela Unifesp. E o professor tem feito, desde o início da pandemia, estudos, né, acompanhando, detalhando o movimento, digamos assim, o comportamento do vírus e agora, mais especificamente, dessa variante Ômicron, que é responsável por essa explosão de internações no mundo inteiro. Começou preocupando o mundo lá no ano passado, aí depois acharam, vamos fechar a fronteira, vai dar certo, acabou. A Organização Mundial de Saúde essa semana já disse que os europeus vão ser todos infectados com a Ômicron, né? Metade da população da Europa deve estar infectada. E aqui no Brasil a gente tem esse aumento do número de casos. Professor, bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Sistema Meu Norte de Comunicação. Prazer estar aqui com você. Bom, prazer em recebê-lo. Muito obrigada pela disponibilidade em nos atender. Bom, para a gente começar, claro, por que essa variante precisa ser respeitada, digamos assim? Porque no começo, ela não mata, fica por isso mesmo, mas ela não mata, mas ela está lotando e estrangulando os sistemas de saúde no mundo inteiro, né? E, Cíntia, uma boa provocação essa sua logo no início, porque bem no início do mês de dezembro, quando a variante Ômicron surgiu ali na África do Sul, começou-se a perceber que ela se expandia muito rapidamente e dominava, neutralizava os casos de outras variantes como a Delta, e logo depois ali na Alemanha percebeu-se que a quantidade de internações não acompanhava o volume de casos novos, e aí criou-se esse estigma, digamos assim, para a variante Ômicron, de que ela causaria uma Covid mais leve. Na verdade, eu acho que a gente tem que tomar cautela com isso, por quê? Porque a variante Ômicron já está encontrando uma população imunizada, ou pela doença curada, ou pela vacinação. Essa população imunizada, ela tem alguma proteção de anticorpos e células de defesa que neutralizam o impacto da Covid causada pela variante Ômicron, e a medicina aprendeu enormemente nesses 2 anos de pandemia. A abordagem terapêutica, a conduta adotada hoje dentro dos hospitais e até mesmo fora deles, mudou bastante, porque os médicos, as equipes médicas, as equipes de enfermagem, de fisioterapeutas foram aprendendo com a doença. Então, eu penso que o fato de se dizer que a variante Ômicron é mais leve, causa Covid mais leve, se deve a esses fatores. Uhum. A população já tem alguma resposta imune contra a variante Ômicron e as equipes de saúde estão bem mais treinadas, compreendem muito melhor a dinâmica da doença e adotam condutas adequadas. Então, é muito importante que se tome cautela, porque essa variante ela explode rapidamente e pode causar colapso hospitalar. Isso, tem até, eu vi ontem a previsão da doutora Ludmila, né, Ludmila Ijá, né, que é uma infectologista, até cotada, que foi para o Ministério para um cargo no Ministério da Saúde, dizendo que em uma semana o sistema estará colapsado. Existem outras previsões tão catastróficas quanto essa, mas, claro, baseadas na ciência. Por que é tão importante, nesse momento, a população retroceder, não abrir mão dos cuidados? Porque também, professor, ao mesmo tempo em que a gente tem essa ideia de que a variante, por não matar tanto, não pela variante, mas pelo contexto que temos hoje, né, no mundo, vacina, medicina cuidando melhor, pessoas entendendo melhor, as pessoas estão achando que precisam pegar para poder ficarem imunes e acabar com a pandemia, e assim vai acabar. Por que é tão importante ter cuidados? E queria que o senhor comentasse também qual é a sua preocupação em relação ao retorno das aulas com crianças na sala de aula nesse momento. Bom, Cíntia, eu acho que você toca em 2 pontos assim, bem centrais dessa questão, que a gente tem que compreender, eu vou colocar aqui para vocês em números práticos, né? O Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington, lá nos Estados Unidos, já disse que o Brasil hoje tem 1.300.000 casos por dia de Covid-19. Hoje, né? Aí você pergunta, por que esses números não aparecem? Não aparecem porque no Brasil tem uma brutal subnotificação. Eu ontem fui fazer um teste na UFP de Covid-19 com a minha esposa,
cheguei 12:30 lá, fui sair às 3 da tarde, distribuíram 100 senhas para as pessoas que chegaram primeiro, e a quantidade de pessoas que voltaram, eu comecei a contar, num dado momento eu parei de contar, mais de 70 pessoas voltaram sem poder fazer o teste. Boa parte dessas pessoas não vai voltar hoje, e algumas que voltarem amanhã e depois perderão uma janela imunológica do diagnóstico e darão um falso negativo. Então, quer dizer, esses números no Brasil estão completamente atrapalhados. E aí, quando você vê, em que pese cada um de nós ter as suas opções políticas, um presidente da República dizer ontem, por exemplo, que bem-vindo à variante Ômicron aqui no Brasil. Bem-vindo por quê? Um vírus que causa morte, tá? Então a gente não pode banalizar o papel desse vírus. O vírus, a previsão do Instituto de Métricas da Universidade de Washington, é para que nós cheguemos no início de fevereiro com 2.300.000 casos de Covid-19 no Brasil. Isso é 8 vezes mais do que o maior pico que a gente teve. Então, observar que isso pode levar a uma sobrecarga de hospital, médico é ser humano, é gente, enfermeiro, fisioterapeuta, eles pegam a doença, os médicos, as equipes de saúde adoecendo vão ter que se afastar, os hospitais vão começar a ter dificuldade com insumos novamente, vai faltar teste diagnóstico, vai faltar material para atender os pacientes. Então, quer dizer, nós não podemos banalizar essa situação. O Brasil deverá enfrentar momentos difíceis em fevereiro com a expansão da variante Ômicron. E o outro ponto que você abordou, que eu acho bastante relevante, é a questão das crianças, né? Você, avó, talvez não saiba, a sua neta é coleguinha do meu filho, que moraram aqui no mesmo apartamento juntos, né? O Antônio. Isso. Lembro sim. Pois é, eu tenho um filho de 4 anos, você tem uma neta de 4 anos de idade, né? Então, o Brasil demorou a adquirir vacina para essas crianças, a Anvisa autorizou dia 16 de dezembro e o Ministério da Saúde foi fazer audiência pública, consulta pública e atrasou demasiadamente a vacinação das crianças. Cíntia, por ter um filho de 4 anos de idade, eu venho defendendo nas minhas redes sociais que nós devamos adiar o início das aulas para as crianças com menos de 11 anos de idade, que são as que não estão vacinadas, por apenas 2 meses. Isso não vai ser uma grande perda para elas, para após o carnaval, para dar tempo de nós imunizarmos nossas crianças. O Butantan está dando entrada no pedido da Coronavac para crianças, reforçando esse pedido, e é possível que esse mês nós tenhamos a segunda vacina pediátrica, a Coronavac, para crianças a partir de 3 anos de idade. Dizer que criança pega pouco Covid, que morrem poucas crianças de Covid, eu acho que isso é uma questão ética muito relevante, porque se nós temos uma ferramenta de prevenção de morte de criança que o mundo está usando, mais de 30 países estão usando, que é a vacina, por que nós vamos privar nossas crianças dessa ferramenta que poderia reduzir ainda mais o já baixo número de crianças doentes, poderia reduzir ainda mais o já baixo número de mortes de crianças por Covid? Mas nós não podemos normalizar o fato de que 300 crianças, desde o início da pandemia no Brasil, com até 11 anos de idade, morreram de Covid-19. Se a gente puder reduzir isso para 100, para 50, por que não adiar o início das aulas por apenas 2 meses, gente? Vamos utilizar o bom senso, proteger nossas crianças, dizer que escola é um ambiente seguro, estão usando os protocolos adequados, mas seria muito mais seguro com todos vacinados. Uhum. Eu vi a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações fazer uma fala belíssima. Quando no início da pandemia os pais estavam com medo de pegar a doença e morrer, se trancaram dentro de casa e impuseram esse confinamento às crianças. Agora que os adultos estão vacinados e precisam sair para socializar, para trabalhar, para ir à praia, tá? Querem também levar as crianças, ou seja, a gente coloca as crianças totalmente no segundo plano. E a gente tem que rever esse comportamento da gente, porque as crianças são o nosso futuro. E elas vão sair sem estarem vacinadas, né? Todo o restante da população vacinado e elas não imunizadas. Professor,
Mais uma pergunta também. O senhor acredita no fim da pandemia? O senhor acredita que estamos próximos? Eu sei que o senhor tem trabalhado nessas projeções, né, com base em todo o seu conhecimento, que é muito vasto, tem repassado isso através das suas redes. Foi até assim que nós recebemos essa informação sobre o seu trabalho, que é muito bacana realmente, é um trabalho de conscientização. O que o seu estudo lhe leva a entender, a compreender sobre esse suposto final da pandemia? Tá, a gente tem que, eu vou tentar aqui colocar de uma maneira compreensível a todos, né? Certo. Charles Darwin, que foi o pai da evolução, ele estabeleceu os conceitos básicos de que as espécies estão o tempo todo evoluindo. E o objetivo de toda espécie no nosso planeta é sobreviver, é passar para as gerações seguintes. Com os vírus não é diferente, tá? A natureza seleciona aqueles que são mais aptos. Então vamos compreender. Um vírus que se multiplica muito e se espalha muito, muito rapidamente, evolutivamente falando, ele tem uma boa aptidão, tá? Entretanto, se esse vírus for muito letal, ele mata as pessoas, o hospedeiro, rapidamente, e ao matar o hospedeiro, ele próprio morre, porque o vírus é um parasita do hospedeiro, tá? Isso aconteceu, por exemplo, com a SARS, que foi causado pelo primo desse atual coronavírus lá em 2002, porque a taxa de mortalidade era muito alta e os indivíduos que pegavam a SARS lá no início manifestavam sintomas muito precocemente. Eram diagnosticados, isolados, e a gente controlou aquela epidemia na época, que nem chegou a virar pandemia. Com o coronavírus é diferente. O coronavírus se espalha muito rapidamente, mas mata menos que o vírus anterior. Mata em média 1,7% a 2,8%. E ele manifesta sintomas muito tardiamente. Então as pessoas ficam assintomáticas naquele período que o vírus está se multiplicando e vão espalhando o vírus. Então ele já mostrou uma evolução muito grande em relação ao vírus anterior. E a variante Ômicron, ela chega como se fosse o estado da arte do vírus. Ou seja, ela se espalha muito mais rapidamente que a variante Delta, cerca de 7 a 8 vezes mais, talvez tenha um nível de espalhamento equivalente ao vírus do sarampo, se espalha numa velocidade absurda. Entretanto, parece que, além da medicina ter compreendido melhor a dinâmica da doença, além das pessoas estarem vacinadas, há elementos genéticos na variante Ômicron que tornam ela aparentemente mais branda. Então, somado todos esses fatores, a grande expectativa da comunidade científica internacional é que, após esse pico da variante Ômicron, a população tenha uma grande imunidade pela doença, uma grande imunidade pela vacina, e a pandemia vai virar uma endemia. Ela não vai acabar, tá certo? Covid-19 vai continuar conosco, como se fosse gripe, mas anualmente o número de casos baixo e relativamente controlado. Essa é a expectativa da comunidade científica internacional. É importante deixar isso claro, né? Com a endemia a gente convive de uma forma melhor, com maior controle, né? Numa pandemia como estamos vivenciando, não. Olha, muito obrigada. A gente conversou aqui com o professor Paulo Henrique Pinheiro, professor da UESP, mestre doutor em microbiologia e imunologia, que faz esse trabalho. Quem quiser acompanhar, professor, o seu trabalho, os dados e todo esse conhecimento que o senhor vem passando através das redes, pode deixar aí, que eu acho interessante, porque é uma fonte importante, é uma fonte nossa local, conhece a nossa realidade e pode nos trazer essa visão mais local do que está acontecendo aqui em relação à pandemia, professor. Eu que agradeço, Cíntia. Quem quiser acompanhar o meu trabalho lá no YouTube, eu tenho um canal que é o Conversa do PH, o Conversa aqui talvez até inspirado no Silas Freire, que tinha aquele jargão Conversa, o Conversa do PH, tá? E o que tem bombado mesmo é o meu TikTok, que eu faço vídeos curtos de 1 a 3 minutos, colocando coisas pontuais da pandemia. Já vou com quase 100 mil seguidores no TikTok em apenas 6 meses. Que tá... muito bem. O TikTok é Paulo Henrique, tudo junto. Muito bem. O Antônio é filho agora de uma celebridade, youtuber. Obrigada. E amigo da Lulu. E amigo da Lulu. Bom dia.